pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, da disciplina de resistência dos materiais, a gente vai conversar um pouco sobre o equilíbrio das forças em corpos rígidos. Então vamos lá. Segundo a terceira lei de Newton, para toda ação existe uma reação igual e oposta. Dessa mesma forma, no âmbito das estruturas, as forças atuantes geram nessas estruturas reações que tendem a evitar o movimento. Quando um corpo está em equilíbrio estático, as leis da estática são sempre obedecidas. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Quando a gente imaginar que existe uma ação atuando sobre a nossa estrutura, a gente vai ver também que vai surgir uma reação que tende a combater essa ação e manter a nossa estrutura em equilíbrio estático, né? Ou seja, se, por exemplo, essa ação for maior que a reação exercida pela estrutura, o que é que vai acontecer? A estrutura vai se deslocar, e não é isso que a gente quer, tá certo? Então, essas ações que surgem, essas reações que surgem, né? Elas tendem a evitar o movimento da estrutura. E aí, nessa situação, a gente sempre vai estar falando que o nosso corpo está em equilíbrio estático. Então, se isso acontece, as leis da estática são válidas. Ou seja, o somatório das forças, né, que atuam, ele tem que ser igual a zero, né? Ou seja, o que diz a lei da estática? O somatório das forças no eixo X ou força horizontal igual a zero, somatório das forças verticais ou no eixo Y também igual a zero, e agora surge uma nova equação aí que até então a gente não tinha visto, né? O somatório dos momentos também é igual a zero. E aí, pessoal, fica a pergunta, né? O que seria o momento? O momento, né, de uma força, chama-se momento de uma força aplicado em um ponto P em relação a um ponto O, o produto da intensidade da força pela distância do ponto O à linha de ação da força, né? Então, a gente aqui tem dois pontos, o ponto O e o ponto P, e aqui sobre o ponto P está sendo aplicada uma força. E aí, se eu quiser saber o momento que essa força está produzindo em relação ao ponto O, eu vou ter que multiplicar essa força, a intensidade dessa força, pelo deslocamento, né, entre os pontos O e o ponto P. Lembrando que esse deslocamento, essa distância, vai ser sempre perpendicular à aplicação da força. Então, o momento nada mais é que a força multiplicado pelo deslocamento. Se o momento é força por deslocamento, sua unidade de medida vai ser a multiplicação das unidades de força e distância, né? Então, por exemplo, se essa força aplicada ela estiver sendo dada em quilonewtons, né, o momento vai ficar em quilonewton vezes metro, certo? Em quilograma força vezes metro, certo? Então, essa vai ser a unidade do nosso momento. Agora, vamos imaginar o seguinte, ó. Uma pessoa em um trampolim, mesmo se deformando, a estrutura está em equilíbrio. Para isso, a força reativa e o momento devem ser iguais aos gerados pela pessoa. Então, para que uma estrutura permaneça em equilíbrio, né, as ações atuantes, elas não podem ser maiores do que as reações, né? E essas ações, elas vão ter que ter uma força equivalente, momentos equivalentes aos gerados pela estrutura, para que essa estrutura fique em equilíbrio. Ou seja, vamos imaginar essa situação da pessoa do trampolim, né? Aqui, onde o trampolim está engastado, a gente vai considerar que é um apoio, né? E para que ele fique em equilíbrio, aqui vai ter que ser um apoio do terceiro gênero, tá certo? Para que ele se mantenha, na verdade, estático, né? Que esteja isostático. Aí, ó, quando a pessoa se desloca e imprime uma força aqui, essa pessoa vai ser como se fosse a ação que está atuando na estrutura, né? E aí vai surgir um momento reativo, né? Porque essa força ela está sendo aplicada a uma determinada distância do ponto, certo? Então vai surgir um momento reativo, ó. A gente tem um momento gerado pela pessoa, representado por M, ó, e tem um momento reativo, certo? E aí, pessoal, esse momento reativo, para anular esse momento gerado, ele vai ter que ser igual, né? Vai ter que ser a mesma intensidade. A mesma coisa vai acontecer com a reação. Se aqui a força aplicada, vamos supor, é de 1 newton, a reação também vai ter que ser de 1 newton para que isso
essa estrutura aqui permaneça em equilíbrio. Bom, aí aqui a gente tem exemplos de onde tem momento e onde não tem momento. Lembre, momento sempre é força vezes deslocamento. Então, se eu estou analisando um determinado ponto e a força está sendo aplicada em cima desse ponto, não vai haver deslocamento. Se não tem deslocamento, não tem momento, certo? Vamos analisar. Por exemplo, nessa situação a gente tem uma força, né, de intensidade F sendo aplicada diretamente no ponto O. E aqui a gente tem um ponto A. Em relação ao ponto O, essa força não está gerando momento. Por quê? Não existe uma distância perpendicular da força até o ponto que está sendo analisado o momento. Então, ela não gera momento, certo? Lembrando que a distância é perpendicular. Então, nessa situação B, ó, a gente tem o ponto O, a gente tem a força e a gente tem o ponto A. Em relação ao ponto A, essa força aqui, ela não tem uma distância perpendicular ao ponto, né? A força está na linha de ação do ponto. Então, nessa situação aqui, também não se produzirá momento. Agora, na situação C, o que a gente vai observar? A gente vai observar que a força está sendo aplicada a 20 centímetros do ponto O. Então, se existe um deslocamento, existe momento. Que momento será esse? A força multiplicada por 0,2, né, que é o deslocamento em relação ao ponto O. E aí, essa força nessa situação, ela vai tender a girar essa peça nesse sentido, certo? No caso da letra D, a gente também observa que existe um momento. Por quê? A aplicação da força ela está se dando a meio metro do ponto O. Então, em relação ao ponto O, existe um momento. Que momento é esse? Força multiplicado pela distância perpendicular à aplicação da força, né? O deslocamento, na verdade, de 0,5. Então, o momento será F multiplicado por 0,5, certo? Lembrando que esse F vai ser sempre a intensidade da força. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Agora, eu vou mostrar para vocês, né, nos vídeos a seguir que vão ser enviados, alguns exemplos de cálculos dessas reações. Lembrando que sempre que a gente for determinar reações de apoio, essas reações, elas vão ser encontradas em vigas isostáticas. Em vigas hipostáticas, né, que a gente viu que o grau de hiperestaticidade é menor que zero e a viga não está numa situação estável, a gente não vai determinar porque não tem equilíbrio estático. Já nas vigas isostáticas, a gente vai conseguir determinar, né, inclusive a mão. Por quê? Naquela situação, o grau de hiperestaticidade é zero e o número de reações, né, vai ser igual ao número de equações de equilíbrio. No caso das vigas hiperestáticas, as estruturas também vão estar em equilíbrio, né? As vigas também vão estar em equilíbrio. Entretanto, como o número de incógnitas, né, de reações é maior do que o número de equações de equilíbrio, à mão a gente não consegue determinar essas reações de apoio, né? A gente tem que usar artifícios para poder determinar essas reações. Então, os vídeos a seguir vão ser justamente mostrando alguns exemplos de reações de apoio, certo? Com cargas distribuídas e também com cargas concentradas, como vocês estão vendo aí nesse slide, né? Eu costumo fazer esse exemplo no quadro, nas aulas presenciais. Mas com vocês eu vou estar enviando vídeos mostrando como são feitos os exemplos do slide. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra lá no nosso exemplo. Tchau, tchau.